Quero andar sobre o amor, viver em teus braços, confiar só em ti. O mundo não é o meu lugar, mas é onde eu devo mostrar que tudo contigo é tão melhor, que a vida perfeita ainda vem. E eu te amarei, eu te amarei por toda a eternidade, olhando em seu olhar. Se a gente viver assim, é joia, né? A gente relembrar, né? Algumas coisas assim, muito bacana. Em Romanos capítulo 1, verso 17, a gente lê assim: porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Este aí foi o texto das Escrituras que se tornou na voz do Pai, no ouvido e no coração de Lutero, há 500 anos atrás, Martinho Lutero, reformador alemão, há 500 anos atrás, libertando Lutero do jugo da religiosidade e do grande medo que ele tinha de ser condenado por Deus, apesar de tudo que ele fazia, toda a devoção que ele tinha, toda a penitência, né, que ele mantinha, ainda assim, quando ele morresse e tivesse que estar diante de Deus, ele fosse condenado por Deus e ele fosse mandado para o inferno. Ele morria de medo disso. E aí, quando ele se deparou um dia, lendo as Escrituras com esse versículo se transformou na voz do Pai, realmente ao seu ouvido, ao seu coração, e as coisas foram mudadas na vida de Lutero. Todas as 3 solas anteriores que a gente viu aqui, a gente tem conversado sobre os fundamentos, né, que Lutero estabeleceu em relação à reforma. Todos os 3 que a gente falou, sola Escritura, sola Cristo e sola graça, eles têm, na verdade, esse fundamento deles na sola fé, ok? O que faz com que somente as Escrituras, somente Cristo, somente a graça atuem na nossa vida como elementos que continuamente vão estar nos reformando, continuamente vão estar nos transformando, é a maneira de como a gente lida com essa realidade de somente a fé. Okay? Como nós entendemos essa questão da fé? O texto diz aí, Paulo, né, cita no texto que nós lemos uma frase do Antigo Testamento, lá do livro do profeta Abacuque, dizendo: o justo viverá pela fé. Okay? O justo viverá pela fé. Essa colocação, o justo viverá pela fé, pode ser apenas um jargão para a gente. Okay? Apenas uma expressão. O justo viverá pela fé. Ela pode ser uma expressão que lance a nossa mente para a realidade apenas do futuro.
O justo viverá pela fé. Se eu morrer, então, e eu crer, né, em Jesus Cristo, então eu não vou para o inferno, eu vou para o céu. Por quê? Porque o justo viverá pela fé. Mas, na verdade, essa palavra, essa expressão é justamente o que transformou a vida de Lutero. Essa expressão se transformou em uma realidade prática, aplicável, poderosa na vida de Lutero. Lutero entendeu que a sua justiça diante de Deus havia sido conquistada somente por aquilo que Cristo havia feito, que essa justiça era imputada somente pela graça de Deus na sua vida, e que ele podia crer nisso, por causa que a palavra de Deus era verdadeira. Então veja, todos esses elementos envolvem essa dimensão da fé, ok? De Lutero realmente ter passado a acreditar nessas realidades para a vida dele, e isso trouxe então esse efeito maravilhoso de liberdade para a vida de Lutero. Okay? Essas verdades na vida de Lutero foi que processou essa libertação, essa liberdade para Lutero viver a sua vida sem nunca mais se tornar refém novamente dos seus esforços religiosos. Okay? Ele tinha tanta convicção dessas coisas que ele, certa vez, estava sentado, né, com outros amigos dele na sua casa, e eles estavam lá conversando, e eles são alemães, né, e eles gostam de cerveja, então eles estavam tomando cerveja, ok? A mulher de Lutero era uma mestra cervejeira, ela fazia cerveja, né? E aí no meio da conversa Lutero fala assim: enquanto nós estamos aqui assentados tomando cerveja, o poder da palavra de Deus vai esmagando a ideologia papal. Então ele tinha muita convicção de que realmente ele podia descansar naquilo que Deus havia realizado, naquilo que Deus estava fazendo. Mas e nós? Como isso funciona para nós? Como é que nós podemos ser continuamente reformados pela fé? Uma vez que a gente não está angustiado com indulgências, né? Essa era a angústia de Lutero. Uma vez que a gente não participa de uma cultura religiosa que diz que nós temos que ficar nos flagelando para que Deus nos perdoe. Essa era outra angústia de Lutero, não é? Porque esse era o contexto da compreensão religiosa dele. Nós lidamos, eu acredito, na verdade, com uma situação oposta a essa. A nossa religiosidade contemporânea, e eu incluo aqui a religiosidade evangélica, certo? Chamada evangélica, na verdade é uma religiosidade que faz com que a gente nem considere muito Deus. Que isso, Ricardo? É verdade. Olha, se você pensar bem, você vai ver. Se você tiver coragem de examinar bem a sua vida, você vai ver. A gente marca encontro, por exemplo, com uma pessoa, com um cliente, alguma coisa, a gente faz todo o esforço para não chegar atrasado. Mas se a gente tem uma reunião, um encontro de adoração, uma reunião, um estudo bíblico, alguma coisa, e a gente chegar atrasado, está tudo bem. Mas é Deus. É Deus. Se a gente está numa reunião com clientes, se a gente está em algum contexto com alguma outra pessoa e a gente passa o horário que tinha sido combinado, a gente, nem que seja por educação, não levantamos e vamos embora. A gente permanece até o fim. Nós estamos diante de uma autoridade, nós estamos diante de um cliente importante. Mas quando nós estamos celebrando a Deus, estamos num culto, deu o nosso horário, nós levantamos e vamos embora. Veja, esse é o nosso cenário, ok? Eu quero mostrar para você, não entenda que eu estou te julgando, tá certo? Eu não estou julgando você. Eu estou lidando com uma realidade que mostra para a gente que a maneira que a gente vê Deus hoje é uma maneira muito diferente daquela que Lutero via na geração dele. Okay? Lutero via Deus com medo.
apavorado, ok? E essa não é a nossa realidade hoje. A cultura dele via Deus assim, com medo, todo mundo. Okay? Deus é poderoso, tal, as coisas ruins aconteciam, era Deus que estava jogando praga, não é? E etc. Isso fazia com que eles tivessem um medo tremendo. Não é essa a realidade da nossa cultura, não é assim que a gente lida com Deus. Não é assim que a nossa cultura lida com Deus. Nem mesmo a cultura religiosa, nem mesmo a cultura evangélica lida com Deus assim. E nem a cultura católica mais lida com Deus assim, certo? Apesar de continuar fazendo, né, os Pais Nossos, as Ave Marias e tudo mais, né, as penitências, ok? Você pecou, então faça tantas Ave Marias, tantos Pai Nossos, ok? Faz essas coisas, mas não lida com medo. Então nós temos um outro cenário. Como é que a fé opera nisso? Como é que a fé, então, opera na nossa vida, nesse cenário que nós vivemos hoje, nessa maneira que a gente olha e considera a questão da relação com Deus hoje? Aí, para olhar isso com você, eu quero convidar você a ir para o capítulo mais famoso sobre fé na Bíblia, que é, quem sabe? Hebreus, capítulo 11, exatamente, Hebreus capítulo 11. Hebreus capítulo 11 é considerado o grande capítulo da fé nas Escrituras. Então eu quero olhar para ele a fim de aprendermos como a fé continuamente nos renova. Como ela continuamente nos reforma. Ok? Abra sua Bíblia ou ligue aí, né, comigo, em Hebreus capítulo 11. Veja, a primeira coisa que eu quero destacar aí é que a fé, ela nos reforma à medida que nos capacita a enxergar com os olhos do reino. Veja como o escritor começa o texto. Ele começa o texto dizendo assim: ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Duas palavras importantes: certeza e prova. Ok? A fé é a certeza daquilo que esperamos. E ela é a prova. Ela é a prova, ela é a evidência das coisas que não vemos. Há algo em comum com toda a primeira parte do texto de Hebreus 11. O que há em comum? É que o escritor, ele insiste que a fé está baseada em termos uma outra maneira de enxergar. Ok? Se você pegar essa primeira seção, qual que é a primeira seção de Hebreus 11? É dos versos 2 até o verso 16. Ok? Essa primeira parte, essa primeira seção que o escritor aos Hebreus vai descrevendo para a gente a respeito do mecanismo da fé, vai mostrar essa realidade de que nós, por causa da fé, vemos, enxergamos de uma maneira diferente. Quando ele diz que a fé é a certeza daquilo que esperamos, ele não está falando apenas de uma forma de pensamento hipotético, ok? Que faz com que nós sejamos positivos na nossa expectativa. Sabe, esse negócio, não é? Eu quero férias ano que vem, em janeiro. Eu espero que eu consiga as férias em janeiro, né? Eu estou tendo fé aqui, torcendo, né, para que me deem férias em janeiro. Ok? Esse pensamento, assim, que às vezes a gente acha que é fé, ok? Não é disso que o escritor aos Hebreus está dizendo aqui. Não é de você ter uma certa expectativa. O que ele diz é a respeito de você ter uma maneira de ver. De você ter uma maneira específica de enxergar. Veja, isso fica claro no restante aí, né, do texto, dos versos 2 a 16. Olha só, segue comigo aí. Hebreus capítulo 11, versículo 3. Ele diz assim: pela fé nós entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de modo que aquilo que se vê não foi feito do que é visível. Veja, ele está falando sobre uma maneira de enxergar, ok? Ele está dizendo, olha, naquela época a ciência não era como a nossa ciência hoje, ok? A nossa ciência hoje, de todas as formas, quer mostrar para a gente
que o universo foi criado de alguma partícula, de um estouro, de uma energia, alguma coisa, ou seja, alguma coisa que era visível, alguma coisa que existia. Mas o escritor aos Hebreus está dizendo, não, pela fé nós vemos que o universo foi criado pela palavra. Do nada, do invisível para o visível. No verso 4, ele vai dizer, vai falar sobre Abel, e ele vai dizer assim, pela fé, Abel ofereceu a Deus o sacrifício superior ao de Caim. Pela fé, ele foi reconhecido como justo, quando Deus aprovou as suas ofertas. Embora esteja morto, por meio da fé, ainda fala. Ele está falando que Abel, ele foi até Deus, e ele fez uma oferta a Deus, baseado naquilo que Deus havia dito que era para ser feito. Aonde Deus disse isso? Em Gênesis capítulo 3, quando Deus, verso 21, quando Deus, ele sacrifica animais e veste Adão e Eva com roupas de cordeiro, roupas de animais, não sei se foi cordeiro, roupas de animais, ok? Roupas de pele, não é? E agora ele vai na presença de Deus, esse Deus ele não enxerga, mas Adão e Eva ensinam os seus filhos do que aconteceu com eles no jardim, e Abel vai a um Deus que ele não enxerga, a um Deus que ele não vê, mas ele vai com um sacrifício, do jeito que os pais dele haviam contado para eles que Deus fez em favor deles mesmos. Enquanto Caim vai com o esforço dele, com o trabalho dele, com as frutas maravilhosas que ele produziu no pomar. Ok? Como nós vemos Deus. Aqui tem como nós vemos Deus, como Abel vê Deus e como Caim vê Deus. Caim vê Deus como alguém que tem que se submeter ao esforço dele. Abel vê Deus como alguém em quem ele tem que se submeter àquilo que Deus disse que era para ser feito. Versículo de número 5, ele nos fala sobre Enoque, esse é muito joia. Diz assim, pela fé Enoque foi arrebatado, de modo que não experimentou a morte, e já não foi encontrado, porque Deus o havia arrebatado. Pois antes de ser arrebatado, recebeu o testemunho de que tinha agradado a Deus. Veja, Enoque anda com Deus. O que é interessante na história de Enoque é que, se você ler lá em Gênesis capítulo 5, onde tem a história, ele está no meio de uma narrativa onde o que se vê é a morte. O que se vê é a morte. A narrativa sempre diz, fulano de tal viveu tantos anos, teve filhos e filhas, depois que teve filhos e filhas, viveu mais não sei quantos anos e morreu. E vem repetindo isso, vem repetindo. Aí de repente chega em Enoque. Não é? Chega em Enoque. Mas aí Enoque, apesar de estar num contexto onde a narrativa fala o tempo todo a respeito de morte, onde o que se vê é a morte, o que ele experimenta é ser levado por Deus sem morrer. Ok? Sem morrer. Então veja, Enoque mostra para a gente, a vida é assim mesmo, as pessoas dizem, a vida é assim mesmo, nós nascemos, nós vivemos e nós morremos. Veja, é um jeito de ver. Eu posso dizer para você, Enoque me ensina, a vida é assim mesmo, eu nasci, eu estou andando com Deus e eu posso ser arrebatado, sem morrer. Enoque foi. Mais tarde Elias foi. Mais tarde um homem lá da Índia, chamado Sadhu Sundar Singh foi. Até hoje ninguém achou o cara. Um dia ele andou, foi para uma montanha, onde ele ia sempre, ia e voltava. Um dia ele foi e não voltou mais. Procuraram, nunca acharam. Nada, nenhum vestígio, até hoje. Eu creio que ele foi arrebatado. E aí você olha para você e fala assim, eu vou viver. Quando será que eu vou morrer? Veja, é um jeito de ver. Noé, capítulo 6, versículo 6, diz assim, sem fé é impossível, verso 7, pela fé, Noé, quando avisado a respeito de coisas que ainda não se viam, veja a ênfase, né, nessa ideia de que você não enxerga, ok? Ou que você faz as coisas não por aquilo que você enxerga.
não por aquilo que está mostrando. Ainda não se viu, movido por santo temor, construiu uma arca para salvar sua família. Por meio da fé, ele condenou o mundo e tornou-se herdeiro da justiça que é segundo a fé. Era uma situação muito interessante, porque hoje se alguém dissesse para a gente assim, ei, vamos construir um barco, ok? Para a gente poder salvar a nossa vida, porque vai vir aí muita chuva e vai inundar toda a nossa região aqui, e nós só vai se dar bem quem tiver feito alguns barcos para colocar as coisas neles, né, e tudo mais, nós faríamos isso. Não faríamos? Ainda mais se você mora em São Paulo ou trabalha em São Paulo, na época do verão, não é? Porque o Tietê sempre transborda. Então nós acreditaríamos, opa, vamos fazer esse negócio mesmo, porque o verão está aí, vai vir um monte de chuva. Mas o que acontece com Noé é que nunca tinha chovido. Nunca tinha chovido. E aí ele vai fazer uma arca, ele nem na praia não mora, nem perto do mar ele está, mas ele vai fazer uma arca. Por quê? Porque Deus disse que vai cair água do céu. Né? Mas você está maluco, rapaz, que água do céu? Você ficou doido? E ele trabalha o tempo todo fazendo isso. Por quê? Porque ele vê. A mesma coisa com Abraão. Veja Abraão, versículos 8 a 10. Diz assim, pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu e dirigiu-se a um lugar que mais tarde receberia como herança, embora não soubesse para onde estava indo. Pela fé peregrinou na terra prometida, como se estivesse em terra estranha. Viveu em tendas, bem como Isaque e Jacó, co-herdeiros da mesma promessa. Pois ele esperava a cidade que tem alicerces, cujo arquiteto e edificador é Deus. Pela fé, Abraão sai da terra dele e vai para uma terra que ele não viu. Ele não sabia qual era. Ele não conhecia. Você faria isso? Você faria isso? Nós tivemos há poucos tempo atrás, um mês, já deu um mês já, que o Wagner e a Sâmia foram para o Canadá, já deu? Deu, né? Mais, né? Então, alguns meses atrás nós tivemos o Wagner e a Sâmia. Para quem não conhece o Wagner e a Sâmia, que está nos visitando, eles são membros aqui na nossa comunidade e mudaram para o Canadá. Eles sabiam para onde eles iam, ok? Eles ajuntaram todas as coisas, eles venderam as coisas que eles tinham, nós estamos indo para o Canadá. Mas imagine, você vai vender as coisas que você tem, você vai embalar as coisas que você tem, você vai botar num caminhão ou num trailer, ou sei lá aonde, e aí as pessoas começam a conversar com você, dizendo, ei, você está de mudança? Você fala, eu vou mudar. Ah, você vai mudar de Vinhedo? Eu vou mudar. Ah, você vai mudar de Valém? Eu vou mudar. Para onde você vai mudar? Não sei. Mas como não sabe? Eu não sei. Mas como? Mas Deus falou para eu mudar. Mas para onde? Não faço a mínima ideia. É assim com Abraão. Deus diz, vai. Eu vou te mostrar. Você vai ver. Não está vendo, mas vai ver. E Abraão vai. E aí o escritor diz que Abraão, veja, isso é a palavra de Deus, ok? Ela é inspirada por Deus, tá certo? Então no versículo 10, Deus está revelando um negócio que a gente não sabia. Ele diz assim, pois ele esperava a cidade que tem alicerces, cujo arquiteto e edificador é Deus. Ou seja, Abraão vai esperando a Nova Jerusalém. Ele vai esperando uma cidade que Deus está construindo. Ele enxerga um negócio que não é visível. Mas também Abraão e Sara. Olha os versos 11 e 12. Pela fé, Abraão e também a própria Sara, apesar de estéril e avançada em idade, recebeu o poder para gerar um filho, porque considerou fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Agora, o que você tem que entender nesse texto é que até aí, nunca, nenhuma mulher estéril tinha ficado grávida. É a primeira vez que isso acontece. Nunca tinha acontecido. Sabe, a Ana, quem conhece um pouco de história bíblica, mais para frente tem uma mulher chamada Ana, ela é a mãe de um cara chamado Samuel, ok? Que vai ser um profeta, ela também era estéril. E ela está orando para que Deus faça com que ela engravide. Mas veja, Ana tem uma referência.
Ela olha para trás e fala assim, a Sara era estéril e ficou grávida. A Raquel era estéril e ficou grávida. Ok? Ela olha para trás. Mas nunca tinha acontecido. Isso nunca tinha acontecido. E além de tudo, eles estão em idade avançada. Não havia Viagra. Não havia nada que pudesse fazer com que Abraão voltasse ativa, a não ser o próprio poder de Deus. Então, essa série de personagens apresentadas aqui, são personagens que o escritor aos Hebreus está apontando para nós como personagens que expressam a realidade de que a fé nos ensina a ter um modo diferente de enxergar as coisas. A fé nos capacita a enxergar as coisas a partir da ótica do reino. Todos eles têm em comum o fato de que eles enxergaram as suas realidades com outros olhos, com os olhos do reino, com os olhos que veem o invisível, os olhos que veem o que a queda tornou oculto. Não é que essas realidades não existiam, elas existiam e elas existem. Mas a nossa rebelião contra Deus fez com que os nossos olhos fossem cegados para essa realidade, que nós chamamos, demos o nome de espiritual. E aí para a gente a realidade é só aquilo que é concreto, só aquilo que nós enxergamos, só aquilo que nós falamos que é natural. Mas as Escrituras mostram para a gente que o que é natural, o que é visível vem do que é invisível. O que os conduziu a isso não foi o resultado do que eles obtiveram. O que fez com que cada um deles agisse não tinha a ver com o resultado obtido, porque tudo era novidade para eles. Então, o que fazia com que eles agissem? A maneira que eles enxergavam. Veja só os versos 13 a 16. O escritor aos Hebreus diz assim: todos estes viveram pela fé e morreram. Preste atenção nisso. Todos estes viveram pela fé e morreram sem receber o que tinha sido prometido. A Sara foi prometida ter um filho e ela teve o filho, então, mas só que foi prometido que o filho dela seria bênção, ok? Herdaria através do filho dela as nações da terra, e as nações da terra seriam abençoadas. Abraão não viu isso. Isaac não viu isso. Jacó não viu isso. Ok? O texto diz, viram-no de longe e de longe o saudaram, reconhecendo que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Os que assim falam, mostram que estão buscando uma pátria. Se estivessem pensando naquela de onde saíram, teriam oportunidade de voltar. Em vez disso, esperavam eles uma pátria melhor, isto é, a pátria celestial. Então veja, o escritor aos Hebreus está revelando para a gente que cada uma dessas pessoas agiram, fizeram o que fizeram, mesmo sem terem obtido o resultado daquilo que estavam fazendo, porque na verdade eles enxergavam uma realidade invisível. Eles enxergavam uma outra dimensão. A fé nos leva a ter esse olhar que nos capacita a enxergar uma outra dimensão, a dimensão do reino de Deus. Isso que nós chamamos de mundo espiritual, reino invisível, céu, dê o nome que você quiser dar. Mas tem a ver com essa realidade que é totalmente outra, mas que está aqui. Que pode ser vista e pode ser acessada por nós. Agora eu acho tremendo essa colocação que o escritor faz. Olha só. Por essa razão, Deus não se envergonha. Preste atenção que o verbo está no presente. Ele está falando de homens e mulheres do passado. Ele está descrevendo homens e mulheres do passado. Mas quando ele diz sobre Deus, ele diz assim, por essa razão Deus não se envergonha. Ele não diz assim, Deus não se envergonhou. Ele diz, Deus não se envergonha de ser chamado Deus deles. E lhes preparou mesmo.
uma cidade. Ou seja, essas realidades existem. Essa pátria que todos eles estão ansiando vai chegar. E essas pessoas continuam existindo. Nós não as enxergamos, mas elas continuam existindo. Elas vivem na presença desse Deus e elas vão herdar essa pátria. E Deus não se envergonha. Eu acho isso tremendo. Deus não se envergonha de ser chamado de Deus deles. Sabe, às vezes a gente está em alguns lugares ou a gente conversa com algumas pessoas e a gente sente vergonha de ser identificado como evangélico, ou como cristão, ou como crente. Jovens nossos estão na universidade e às vezes sentem vergonha de dizer, não, eu sou cristão, eu sou de Jesus. E as Escrituras nos dizem que Deus também tem vergonha. Deus não se envergonhou, não se envergonha de ser chamado de Deus deles. Quando diz isso, significa que Deus deve ter vergonha de ser chamado Deus de algumas pessoas. Será que Deus sente vergonha de ser chamado do meu Deus? Quando as pessoas dizem, esse é o Deus, essa pessoa, esse fulano, esse político, esse beltrano, ele é cristão, ele é crente, ele é da igreja. Será que Deus abaixa a cabeça e... Eu espero que não em relação a nenhum de nós, ok? Mas veja, para isso ser assim, nós temos que ter esse olhar. E nós, como é que nós entendemos a nossa fé? Como é que nós lidamos com a nossa fé? Qual é a chave da visão do reino? Qual é a chave para a gente ter esse olhar que esses homens e essas mulheres tiveram? Está lá no verso 6. O escritor diz que Enoque andou com Deus, e ele termina a frase dizendo assim, que ele recebeu o testemunho que tinha agradado a Deus. E aí no verso 6 ele diz, sem fé é impossível agradar a Deus. Pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Ou seja, Enoque e consequentemente os demais, eles receberam o testemunho de agradar a Deus. Por quê? Porque eles buscavam a Deus crendo que Deus existe, vendo a Deus. Então a questão é, como você vê? A primeira questão da fé é essa, como você vê? Jesus explica que tudo o que limita a nossa vida no mundo, gente, é a nossa incredulidade. Ou seja, a maneira como de fato nós enxergamos a Deus. A gente diz, Deus é sábio. Mas se nós enxergamos a Deus realmente como sábio, então nós vamos fazer as coisas do jeito que Deus diz. Mas se nós falamos, Deus é sábio, mas fazemos as coisas do nosso jeito, então a verdade é que nós não enxergamos a Deus como sábio. Nós falamos, Deus é poderoso. Mas se depois de nós afirmarmos que Deus é poderoso, nós nos deixamos limitar por qualquer coisa, qualquer circunstância que nos amedronte, então nós, na verdade, não cremos que Deus é poderoso. Nós estamos falando que Ele é poderoso, mas nós, na verdade, não cremos que Ele é poderoso, porque nós não enxergamos Ele assim. Jesus define todas as nossas coisas em relação a Deus por isso. Veja o que Jesus fala para os seus seguidores em Mateus capítulo 17, verso 20. Ele diz assim,
os seus, só para você entender, os seus seguidores, aqueles homens que estavam seguindo Jesus, não haviam conseguido expulsar um demônio de um jovem, ok? E eles perguntam para Jesus, por que eles não conseguiram fazer aquilo? Olha a resposta que Jesus dá. Ele respondeu, porque a fé que vocês têm é pequena. Agora eu quero que você preste atenção nisso. Quem está falando aqui é Jesus, ok? Ele diz assim, então além de ser a palavra de Deus, é a palavra de Deus na boca de Jesus, que é o Deus encarnado, a palavra eterna. E aí ele diz assim, eu lhes asseguro. Eu lhes asseguro. Você está ouvindo? Deus está dizendo para você, eu lhes asseguro. Jesus está dizendo para mim, Ricardo, eu lhe asseguro. Que se vocês tiverem fé do tamanho de um grão de mostarda, poderão dizer a esse monte, vá daqui para lá e ele irá. Nada. Ele não diz algumas coisas, ele diz nada lhe será impossível. Agora, eu estou com um problema sério aqui. Eu espero que você também esteja com esse problema sério. Porque quem está assegurando isso é Jesus. E tem um monte de coisas impossíveis na minha vida. E Ele está me assegurando que nada é impossível. Então eu estou com um problema aqui. Ou Jesus está errado, ou eu vou precisar admitir que eu estou errado. Ou Jesus está errado, ou eu vou ter que admitir que eu não tenho fé, nem do tamanho de um grão de mostarda. A minha fé ainda é microscópica. É a realidade. É a maneira de ver. Jesus deixa claro que a nossa incredulidade se manifesta, e é ela que impede, ok? Agora, antes de você começar a dizer assim, não, mas eu acho que não é bem assim, deixa eu explicar para você algo. A nossa incredulidade, ela se manifesta através de duas maneiras que nós enxergamos, ok? Olha só, a incredulidade, ela pode se manifestar através da descrença. Ok? Ou seja, a incredulidade pode se manifestar através do fato de que você não crê em algo. Ok? Você não acredita. Eu sou ateu. Não é? Eu não acredito. Não acredito que as coisas são assim. Não acredito em nada que você está falando. Mas a Bíblia, eu não acredito na Bíblia. Então, a incredulidade, ela pode se manifestar através da descrença. Essa é a manifestação na vida dos ímpios. A Bíblia diz assim num salmo, diz o ímpio no seu coração, não há Deus. Certo? Veja, a Bíblia não está dizendo que não há Deus. A Bíblia está dizendo que o ímpio diz no seu coração, não há Deus. E pronto, ele resolveu que não há Deus, ele determinou que não há Deus, ele acredita que não há Deus. E pronto. Ok? Ele é descrente. Então tem a dimensão da descrença, é a dimensão da incredulidade no coração de gente ímpia. Porque a definição de ímpio na Bíblia é pessoa que diz que Deus não existe. E por isso ele faz o que ele quer. Mas a incredulidade, ela também pode ser manifestada pela racionalização. E essa é a manifestação da incredulidade dos religiosos. Ok? É assim que a incredulidade se manifesta na minha vida e na sua vida. Não é pela descrença. Nós não vamos dizer, nós não acreditamos em Deus. Mas a incredulidade se manifesta no nosso coração pela racionalização que a gente faz. A gente diz, não, eu acredito em Deus. Mas lá no Antigo Testamento ele abriu o Mar Vermelho. Hoje não é mais assim. Lá naquela época Deus fazia isso assim. Mas hoje não é mais assim.
Veja, esse não é um negócio novo, não é um negócio nosso. Já era lá da época dos apóstolos. Tiago, capítulo 5, Tiago escreve para falar sobre a fé e ele diz assim: Elias era homem como nós. E ele orou para que não chovesse, e não choveu por 3 anos, depois orou para chover e choveu. Por que você acha que Tiago disse, Elias era homem como nós? Ué, porque a turma que estava lá, na época de Tiago, na igreja de Tiago, né, da qual Tiago era pastor, quando o Tiago falou assim, gente, nós temos que ir, nós temos que evangelizar, nós temos que fazer, temos que orar pelos enfermos, temos que fazer isso, temos que fazer aquilo, olha o Elias. Aí ele falou assim, não, mas foi o Elias, mas espera aí, era o profeta Elias, né? Naquela época, Elias, né? O profeta Elias. Aí Tiago diz assim, gente, Elias era homem como nós. Não é uma coisa nossa, não é novo, isso é uma realidade que nós lidamos o tempo todo nas Escrituras. Jesus censura o tempo todo os discípulos dizendo, por que sois tímidos, por que sois incrédulos, por que não tendes fé, por que tendes pouca fé. Ele o tempo todo ele faz isso. Então veja, na ótica de Deus, nós não temos desculpa, na ótica de Deus, o que limita a nossa vida é a nossa incredulidade. É melhor a gente concordar com isso, ok? Sabe, chave de braço, ao invés de você ficar tentando se livrar, até você deslocar o ombro, bate logo a mão. Né? Bate logo a mão e desiste da luta, ok? Essa é a realidade. Então eu prefiro fazer isso, eu prefiro olhar e falar, Deus, tem um monte de coisas que não acontecem, um monte de coisas que não fluem, um monte de coisas que não funcionam, um monte de coisas que não andam, porque na verdade a minha fé ainda não é nem do tamanho de um grão de mostarda. Senhor, ajuda-me na minha falta de fé. Senhor, ajuda-me, eu preciso da tua ajuda. Eu preciso da tua ajuda. Para que a fé nos renove, nós precisamos então enxergar com os olhos de Jesus. Mas, em segundo lugar, a fé, ela nos reforma à medida que muda a nossa maneira de pensar. Eu acho que a questão, eu tenho pensado muito sobre esse negócio da fé. E eu acho que a questão da fé é uma das mais complexas nas nossas vidas. Eu não sei você, mas eu acho que de tudo aquilo que a gente tem, a fé é uma das questões mais complexas que a gente tem na vida cristã. Por quê? Porque, na verdade, ela é essencial. A fé, ela funciona como uma dobradiça, sabe? Da porta, que leva a porta, abre a porta. É a fé que faz com que a porta das realidades do céu para a terra se abram. Se você tem uma porta sem dobradiça, ela não abre. Se você tem uma porta com dobradiça enferrujada, você tem que fazer muita força para ela abrir. Essa é a dimensão da fé. Eu cheguei à conclusão que a fé tem a ver, então, com a maneira como nós pensamos. Por quê? Porque isso está atrelado ao que eu acabei de falar, a maneira que nós vemos. Deixe-me explicar. Nós pensamos e nós acreditamos naquilo que nós enxergamos. Sim ou não? Não é? Nós pensamos e nós acreditamos naquilo que nós enxergamos, naquilo que nós chamamos, o que nós enxergamos é o que nós chamamos de realidade. Não é? O que nós enxergamos é o que nós chamamos de realidade. Ainda que a gente não enxergue na perspectiva dos olhos físicos, mas, por exemplo, você não vê um átomo. Mas aí tem lá o microscópio, tem a explicação da ciência, eles mostram para você, então você passa a enxergar aquilo. E você diz, sim, isso é uma realidade. Você começa a pensar a partir daquilo que você enxergou. Mas a pergunta que eu tenho para fazer para a gente é, o que é a realidade? A realidade para nós é algo que nós mensuramos por uma experiência. Ou uma experiência nossa, ou uma experiência de alguém, como eu acabei de falar do átomo. Certo? Alguém fez uma pesquisa tal, e mostrou, é assim, o átomo é assim, é desse jeito, funciona assim. Ontem eu estava conversando com uma pessoa lá no sul, né, onde eu estava na conferência falando, e a pessoa está me falando que os cientistas criaram um óculos, essas coisas que o pessoal faz experiência, né? Para mostrar como, na verdade, a gente se alimenta pelo cérebro. Tudo é pelo cérebro, né? A turma fala, né? Então,
eles queriam provar isso. E eles assim, o cérebro, ele determina o tamanho de algo que vai satisfazer você. Então, se você bota um prato muito cheio, muito grande, você já olha para aquilo, você vai comer e fala, não vou dar conta. Como é que você não sabe? Como é que você sabe que não vai dar conta? Você nem comeu. Não é? Mas o cérebro olha e ele vê aquele volume e você pensa, não vou dar conta. Não é? Mas se for muito pouquinho, né? Sabe, quando a gente vai naqueles restaurantes que a gente paga uma fortuna, R$150, R$200 o prato, aí chega para você, eles falaram que é um galeto de frango, mas aí vem aquela perninha de codorna, né, mirradinha assim, com um pouquinho de creme de milho, né, 3 grãozinhos, uma folhinha de hortelã, um negocinho, um molhinho do lado, né, porque é chique. Aí você olha, vai pagar 150 conto e você pensa, depois eu preciso passar numa hamburgueria. Porque eu vou ficar com fome, né? Então, esse cara que estava conversando comigo, ele estava me mostrando lá um óculos que os cientistas fizeram para ajudar no processo de emagrecimento, de pessoas que querem emagrecer. Como é que ele funciona? Você come porções menores, mas quando você põe o óculos, elas parecem maiores. Então você pega um bolinho desse tamaninho para comer, mas quando você põe o óculos, você olha aquele bolinho desse tamaninho, virou aquele bolão, né, que a Carolina faz. Né? Aí o seu cérebro, estou satisfeito. Aí você come aquele pouquinho, aí a pessoa vai emagrecendo. Essas pesquisas malucas, né, da turma, né? Você acha que você vai comprar o óculos para você levar no restaurante para comer, mas tudo bem. Mas é interessante, por quê? Porque isso comprova o que eu estou falando. Que a tendência de nós lidarmos com a realidade é a partir daquilo que nós enxergamos. O que nós enxergamos é o que nós pensamos. Nós pensamos a partir daquilo que nós enxergamos. Então, se nós não temos uma experiência, nós achamos, ou não conhecemos uma experiência, nós achamos que aquilo não é real, porque nós não a vimos. Mas veja, toda a segunda parte de Hebreus 11, que vai aí dos versos 17 a 31, ela nos ensina que a fé não se baseia em uma realidade tangível, mas numa maneira da nossa mente funcionar. O que há em comum agora nessa segunda sessão aí, é que todas as menções feitas pelo texto de Hebreus, dos versos 17 a 31, sobre aquilo que está acontecendo na vida destas personagens, ok? É que essas experiências que são descritas aí, elas foram singulares para os seus protagonistas. Nenhuma dessas pessoas havia vivido nada disso e ninguém tinha vivido nenhuma dessas realidades antes deles. E eles viveram. E por que eles viveram? Porque eles foram capazes de enxergar o invisível. Olha só, acompanha comigo a leitura aí. Pela fé, Abraão, quando Deus o pôs à prova, ofereceu Isaque como sacrifício. Aquele que havia recebido as promessas estava a ponto de sacrificar o seu único filho. Embora Deus lhe tivesse dito, por meio de Isaque a sua descendência será considerada. Abraão levou em conta que Deus pode ressuscitar os mortos e figuradamente recebeu Isaque de volta dentre os mortos. Veja, o que o escritor está dizendo para a gente é que Abraão ia mesmo matar o Isaque. Só que ele ia matar porque ele cria que Deus podia ressuscitá-lo. Mas o que você tem que entender é que nunca houve ressurreição. Nunca nenhum morto tinha ressuscitado ainda. É diferente você falar isso depois que Jesus ressuscita Lázaro, daí 4 dias. Sabe, é a primeira vez, a primeira ressurreição que acontece descrita na Bíblia, acontece na época de reis, com Eliseu. Que é outro cara fantástico, né? Porque nunca tinha acontecido. O meu filho morreu. Morreu? Aí foi lá, nunca tinha visto. Nunca ninguém tinha ressuscitado dos mortos, mas Eliseu foi lá, 7 vezes deitou sobre o menino, e o menino voltou dos mortos. Coisa impressionante. Veja, o texto continua dizendo, pela fé Isaque abençoou Jacó e Esaú com respeito ao futuro deles. Ele não sabia o futuro.
Você está abençoando sobre o futuro, você não sabe. Mas ele falou exatamente aquilo que ia ser. Pela fé, Jacó, à beira da morte, abençoou cada um dos filhos de José e adorou a Deus apoiado na extremidade do seu bordão. Pela fé, José, no fim da vida, fez menção do êxodo que ia acontecer 430 anos depois dos israelitas do Egito e deu instruções acerca dos seus próprios ossos. E a turma fez, quando saíram, eles... Ó, o José, a turma contou aí, 400 anos atrás, falou para levar os ossos dele, não deixar aqui não. Então vamos pegar lá, descavaram a tumba lá e levaram os ossos de José. Pela fé, Moisés, recém-nascido, foi escondido durante 3 meses por seus pais, pois esses viram que ele não era uma criança comum e não temeram o decreto do rei. Pela fé, Moisés, já adulto, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado com o povo de Deus, a desfrutar os prazeres do pecado durante algum tempo, por amor de Cristo. Olha isso. Por amor de Cristo. Mas é Moisés. Nunca o Messias vai começar a ser citado lá pelos profetas. Por amor de Cristo, considerou sua desonra uma riqueza maior do que os tesouros do Egito, porque contemplava sua recompensa. Pela fé saiu do Egito, não temendo a ira do rei, e perseverou porque via aquele que é invisível. Pela fé celebrou a Páscoa e fez aspersão do sangue para que o destruidor não tocasse nos filhos mais velhos dos israelitas. Pela fé o povo atravessou o Mar Vermelho como em terra seca. Mas quando os egípcios tentaram fazê-lo, morreram afogados. Esse versículo é brilhante. Eu amo esse versículo. Porque a turma, o Discovery Channel, né, vive fazendo matéria para provar que o povo passou num trecho do Mar Vermelho, que naquela época do ano a água ficava no tornozelo. Eu falo, nossa, que milagre enorme. Os israelitas se afogaram na água no tornozelo. Os egípcios, né? Porque os israelitas passaram, mas quando os egípcios foram passar, morreram afogados. Como é isso? Pela fé caíram os muros de Jericó, depois de serem rodeados durante 7 dias. Pela fé, a prostituta Raabe, por ter acolhido os espiões, não foi morta com os que haviam sido desobedientes. Veja, o que há em comum entre todas essas pessoas é que todos eles estão pensando as coisas de uma maneira diferente. Por exemplo, Raabe. Raabe pensa o seguinte, gente, se esse pessoal aí é o povo de Deus, eu ouvi falar as coisas que aconteceu lá no Egito. Eu quero estar do lado deles. Eu vou ficar do lado de Jericó? Eu não. Vou ficar do lado desse pessoal. Moisés olhou, não, eu vou ser o filho da filha de Faraó? Não, eu quero estar do lado de Deus. Ok? Eles pensaram. Conforme o Espírito Santo nos revela através do apóstolo Paulo, essas coisas aí, elas são registradas para fazer com que nós possamos crer que essas não foram experiências únicas do passado. Então veja, olha como nós somos privilegiados. Porque essas pessoas, elas estão fazendo coisas que elas nunca enxergaram, nunca viram, e elas estão mudando a maneira delas pensarem, baseadas em coisas que elas nunca viram. Mas aí isso tudo fica registrado para nós, e o apóstolo Paulo nos diz, inspirado pelo Espírito Santo, que essas coisas ficaram registradas para que nós possamos crer. Ou seja, é muito mais fácil a gente crer. Olha lá, 1 Coríntios 10, 11. Essas coisas aconteceram. Essas coisas ele está falando da travessia do Mar Vermelho, da maneira que Deus tratou o povo no deserto. Essas coisas aconteceram a eles como exemplos e foram escritas como advertência para nós sobre quem tem chegado o fim dos tempos. Então as escrituras existem como advertência para a gente, para dizer para a gente, ei, não é do jeito que a realidade apresenta, é do jeito que as escrituras nos mostram, é do jeito que Deus diz. Eu acredito que é por isso que o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, nos diz em Romanos 12, 2, que nós precisamos renovar a nossa mente, nós precisamos mudar a nossa maneira de pensar.
Não pensar segundo o padrão do presente século, não é? Paulo diz assim, não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Veja, Paulo está dizendo, em palavras simples, mude a maneira de você pensar. Não pense do jeito que as pessoas em geral pensam. Não pense a partir dos critérios daquilo que as pessoas dizem para a gente, que a sociedade diz para a gente, que é a realidade. Eu não estou nem falando aqui de certo ou errado, ok? Eu estou falando sobre realidade. Porque pode ser alguma coisa, pode estar certa e não ter a ver com a realidade do reino. Então, se não é para pensar de acordo com aquilo que o presente século nos apresenta, é para pensar de acordo com o quê? É para pensar do jeito que a igreja diz. Não, porque a igreja um monte de vezes diz as mesmas coisas que o presente século está nos dizendo. Tem a mesma visão, muda a roupagem, mas é a mesma visão. É para você pensar com a mente de Cristo. É isso que as Escrituras nos dizem. Veja, quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Aí o apóstolo Paulo, o mesmo apóstolo Paulo que escreveu, inspirado pelo Espírito Santo, Romanos 12, 2, está escrevendo aqui. Ele diz, nós, porém, temos a mente de Cristo. Se você é um seguidor de Jesus, ou se você se tornar um seguidor de Jesus, você vai ter uma outra mente na sua mente. Você vai ter a mente de Cristo. Então agora você precisa começar a treinar treinar o seu pensamento. Ok? Treinar sua mente, como eu vou pensar. Como eu penso minha casa, como eu penso minha família, como eu penso meus negócios, como eu penso a criação dos meus filhos, como eu penso meus relacionamentos, como eu penso a respeito das situações que acontecem comigo, como eu penso sobre os desencontros que eu tenho. A fé, ela me renova à medida que ela muda a minha maneira de enxergar, a minha maneira de enxergar muda a minha maneira de pensar. A fé muda a minha maneira de enxergar, e a minha maneira de enxergar muda a minha maneira de pensar. Nós agimos pela fé, então, não porque nós somos pessoas fortes, não porque nós somos pessoas poderosas, não porque nós sejamos pessoas cheias de capacidades e sagazes, ok? Nós pensamos, nós vivemos pela fé, porque nós somos pessoas capazes de pensar com a mente de Cristo. E a mente de Cristo nos mostra quem Deus é. É como essa autora, Sheila Walsh, diz: quero ser capaz de dizer sim a tudo que Deus tem para mim. Não porque eu me tornei corajosa, mas porque Ele é Deus. Veja, é uma maneira de pensar. Você não vai dizer sim, eu não vou dizer sim, porque a gente tem dinheiro, mas é porque Ele é Deus. Nós não vamos dizer sim, porque a gente sabe fazer, mas é porque Ele é Deus. Nós não vamos dizer sim, porque nós somos corajosos, não, é porque Ele é Deus. É uma maneira de pensar. E por fim, a fé, ela nos reforma, à medida que nós vivemos para aquilo que Deus planejou. Hebreus 11, 40. Como é que termina o texto do capítulo 11 de Hebreus? Deus havia planejado algo melhor para nós, para que conosco fossem eles aperfeiçoados. Isso é fantástico. Sabe, se você já leu a Bíblia, ou se você vier a ler, lá o Antigo Testamento, homens como Elias, Eliseu, Moisés, Davi, mulheres como Débora, Ana, ok? Gente que a gente olha e fala, uau, nossa, como são fantásticos. E aí o escritor aos Hebreus vem e diz assim, pois é, esse pessoal aí não recebeu nada melhor do que aquilo que você tem para receber.
Eles não receberam porque Deus planejou algo melhor para nós. Veja, para que conosco eles fossem aperfeiçoados. Então a última parte do texto de Hebreus 11 nos mostra uma realidade muito importante sobre sobre aquilo que a palavra de Deus tem a nos dizer a respeito da fé. Que faz toda a diferença. É que a fé não é um elemento que existe para fazer com que os nossos próprios planos sejam alcançados. Mas para nos conduzir ao que Deus planejou para nós. Okay? A fé não é um elemento que você vai usar para, então eu mudo a minha maneira de ver, eu mudo a minha maneira de pensar, então agora eu tenho fé, e eu tenho a fé, então as coisas vão acontecer do jeito que eu quero. Não. Porque quando a fé muda o seu jeito de enxergar e ela muda o seu jeito de pensar, você não vai mais querer as coisas do jeito que você quer, você vai querer as coisas do jeito que Deus quer. Você não vai querer mais que a sua vida funcione dentro dos seus planos, você vai querer que a vida funcione a partir dos planos de Deus. Aquilo que Ele preparou, aquilo que Ele planejou para nós. Veja, a tendência da nossa sociedade rebelada sob o efeito da sedução, da serpente, é distorcer tudo que Deus nos oferece. E isso inclui a fé, porque a fé é um presente de Deus para nós. A fé é um dom de Deus para nós. É um presente de Deus para nós. E assim como tudo o mais, a serpente vai tentar distorcer isso também. A própria fé que Deus nos dá. Mesmo a religião transformou-se em algo que tem a ver com a busca pela realização dos nossos próprios desejos. As pessoas elas costumam dizer assim, eu tenho fé de que eu vou alcançar isso ou aquilo. Essa não é uma expressão que muitas vezes as pessoas usam? Eu tenho fé que eu vou alcançar isso ou aquilo. As pessoas fazem promessas e elas participam de campanhas espirituais com a fé de que elas alcancem os seus desejos pessoais. Mas aí, a gente pega essa última sessão e a gente vai ler de Hebreus 11, e eu não sei você, mas todas as vezes que eu leio, eu termino sem fôlego. Que mais direi? Não tenho tempo para falar de Gideão, Baraque, Sansão, Jefté, Davi, Samuel e os profetas, os quais, pela fé, conquistaram reinos, praticaram a justiça, alcançaram o cumprimento de promessas, fecharam a boca de leões, apagaram o poder do fogo e escaparam do fio da espada. Da fraqueza tiraram força, tornaram-se poderosos na batalha e puseram em fuga exércitos estrangeiros. Houve mulheres que pela ressurreição tiveram de volta os seus mortos. Uns foram torturados e recusaram ser libertados para poderem alcançar uma ressurreição superior. Outros enfrentaram zombaria e açoites. Outros ainda foram acorrentados e colocados na prisão, apedrejados, cerrados ao meio, postos à prova, mortos ao fio da espada. Andaram errantes, vestidos de pele de ovelhas e de cabras, necessitados, afligidos e maltratados. O mundo não era digno deles. Vagaram pelos desertos e montes, pelas cavernas e grutas. E aí o escritor aos Hebreus diz assim: todos esses receberam bom testemunho por meio da fé, no entanto nenhum deles recebeu o que havia sido prometido. Por quê? Porque Deus estava guardando para que eles recebessem comigo e com você. Para que eles recebessem conosco. O que Deus tem para Elias, Elias vai receber por causa de mim. O que Deus tem para Eliseu, Eliseu vai receber por causa de você. O que Deus tinha para todos esses homens e mulheres extraordinários do Antigo Testamento, vai ser herdado por eles. Por causa daquilo que Deus concretizou no que a gente chama de Novo Testamento.
Cada ação descrita nesses versículos, assim como as anteriores, não são uma busca egoísta e individualista por interesses próprios, mas o testemunho da grande esperança que essas pessoas tinham do que Deus havia prometido. E o que foi que Deus prometeu? Que não era para ser assim. Não era para ser assim. O mundo não é para ser do jeito que é. E Deus prometeu que Ele vai mudar isso. E Deus começou a mudar isso a partir da vinda de Jesus. O seu desejo e propósito é que a vida na sua criação seja uma manifestação do que é a vida do Senhor no céu. Jesus nos disse que esta é a vontade do Pai. Jesus nos disse que a terra veja e experimente a vida conforme ela é no céu. E a fé é o dom de Deus para que eu e você possamos nos mover nessa direção. Jesus nos ensinou a orar pedindo isso para Deus. Orar dizendo: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, na terra como no céu. Seja feita agora. Agora, meu querido e minha querida, depois que nós oramos assim, o que nós fazemos? Depois que nós oramos assim, nós saímos com fé para viver assim. Foi isso que esses homens e essas mulheres em Hebreus 11 fizeram. Nós entendemos que somos, pela fé, os portadores da manifestação da vontade do Pai na terra. Eles criam nisso. Nós não vivemos mais ansiosos e correndo em busca do que ansiamos, mas nós passamos a viver pelo que o Pai anseia. E eu quero dizer para você que isso é muito prático. Nós precisamos viver trazendo, pela fé, soluções de Deus para o nosso mundo. Se nós oramos que o reino venha, então nós temos que viver em função de buscar o reino de Deus em primeiro lugar. Busquem, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Veja, quando Jesus diz, busque em primeiro lugar o reino de Deus, Ele não está dizendo, busque ir para o céu. Ele acabou de ensinar a gente a orar, que venha o teu reino. Então, quando Ele nos ensina, dizendo, busque em primeiro lugar o reino de Deus, Ele está dizendo, busque viver a sua vida, trazendo as realidades desse mundo invisível, dessa realidade invisível, para a realidade visível. O reino de Deus tem a ver com o governo bom de Deus, sendo efetivado em todas as coisas. Então, como povo do reino, nós precisamos, pela fé, trazer a influência do reino de Deus e a promoção de suas soluções para todas as áreas da nossa sociedade. Como povo do reino, nós temos que trazer as soluções do reino para a família, para a política, para a religião, para a economia, para a saúde, para a segurança, para a educação, para o entretenimento, para todas as áreas da sociedade. Nós precisamos estar sob o efeito da influência do reino de Deus nesses lugares. O Paulo tem que trazer isso para o mundo da contabilidade, com a Silvia. A Carol tem que trazer isso para o mundo da culinária. O Fabiano para a jardinagem. Os professores para o mundo da educação. Os médicos têm que trazer isso para dentro do mundo da medicina. Nós não podemos deixar que o império das trevas governe esse mundo, porque esse mundo é do Senhor e do seu Cristo. É prático. Nós precisamos que nossos jovens e adolescentes, sim, façam boas universidades, estudem, entrem em boas universidades, façam um bom curso, sejam bons profissionais, mas não para serem ricos, não para serem famosos, mas para que eles tenham a autoridade de usar da influência do reino nesse lugar. Nós precisamos e queremos sim, que pessoas da comunidade cristã, da igreja, discípulos de Jesus, sejam pessoas influentes
tenham posições influentes dentro de empresas, dentro de governos e tudo mais, mas não para que a igreja seja beneficiada, mas para que a realidade do reino de Deus seja manifestada nesses lugares, para que o mundo seja abençoado. Nós não podemos admitir aquilo que a gente tem visto. Hoje eu recebi de manhã uma notícia sobre um menino que tinha tirado uma cadeira na professora. Mas esse menino que fez isso, ele está sendo acompanhado por um trabalho que a Mocidade para Cristo faz nessa escola, através de uma capelania. Sim, ele fez algo errado, mas ninguém falou a respeito das coisas todas que já têm mudado na história e na vida dele. Você já parou para pensar por que a Rede Globo, ela nunca divulgou nada, por exemplo, do Escola da Vida, que é um movimento que está acontecendo nas escolas do Brasil, que não tem como se negar, um troço extraordinário tem acontecido. Pessoas têm sido transformadas, filhos têm mudado, famílias têm sido mudadas, mas não há notícia disso na televisão. Vocês já pararam para se perguntar por que a televisão só dá notícia de coisa ruim? Não tem coisa boa sendo feita? Hoje de manhã eu fiquei orando e falei, Deus, nós precisamos de profissionais, nós precisamos de gente do reino que pudesse tomar a seguinte decisão. Não é ter um canal evangélico, ok? É gente do reino que pudesse tomar a seguinte decisão. Nós vamos fazer uma série de matérias jornalísticas que vão mostrar as coisas boas que as pessoas estão fazendo. Sabe por quê? Porque a minha opinião sobre isso, queridos, é que esse tipo de notícia cheira enxofre, vem do inferno. Sabe por quê? Porque as Escrituras nos dizem que aquilo que o homem semeia, isso ele colhe. Então essas notícias fazem o quê? Semeiam o quê? Medo no coração da gente. Semeiam medo no coração da gente. Semeia descrença no coração da gente. Semeia crítica no coração da gente. Semeia incredulidade no coração da gente. Mas se a gente começar a mostrar a quantidade de coisas boas, porque eu tenho certeza absoluta que se tem mais coisas boas acontecendo do que coisas ruins. Mas não são divulgadas. Não são mostradas. Já pensou se nós tivéssemos profissionais trabalhando nesses lugares e apresentando matérias que enaltecesse o lado bom daquilo que está acontecendo, daquilo que está sendo feito? Você semeia o que é bom e você colhe o quê? O que é bom. Você semeia violência, você vai colher, fica só mostrando violência, o que você faz? Violência. É violência. Agora, se você começar a mostrar gente fazendo coisas boas, gente fazendo coisas boas, gente fazendo coisas boas, daqui a pouco as pessoas, eu vou fazer isso aí, também é legal. Isso é legal. Eu quero concluir dizendo que somente a fé pode nos levar a agir com essa postura e com essa convicção. Somente quando a gente conseguir enxergar que Deus realmente está governando. Ele não vai governar no futuro, só, no milênio. Ele não vai governar só no céu. Ele está governando. Quando a gente conseguir enxergar isso, e nós começarmos a pensar a partir dessa realidade, nós vamos mudar os propósitos da nossa vida. Há uma diferença entre essas personagens do Antigo Testamento e nós. A diferença é que elas esperavam aquilo que podia aperfeiçoá-los. Nós vivemos baseados no que já nos aperfeiçoou. E é isso que Lutero entendeu. E foi a compreensão dele disso que o libertou. Nós vivemos baseados somente na fé da qual Jesus Cristo é o autor e consumador. Nele, tudo o que nós precisamos para ver realizada cada vez mais a vontade do Pai se manifestando no seu reino, aqui na terra como é no céu, está à nossa disposição. É por isso que o escritor aos Hebreus, ele termina, na verdade, essa sessão em Hebreus 12, dizendo assim: tendo os olhos fitos em Jesus,
autor, Ele é quem criou a fé, autor e consumador. Ele é que faz a fé acontecer, da nossa fé. Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Agora veja como ele diz, olha como a coisa acontece aqui, ó. Pensem bem naquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem e nem se desanimem. Para que você tenha uma fé renovada, você precisa pensar bem em Jesus. Vamos orar? Feche os seus olhos, curva a sua cabeça. A fé é um dom, é um presente de Deus. A Bíblia diz que Deus nos dá seus presentes, seus dons sem medida. Então peça mais para Ele. Fala, Deus, eu preciso de mais fé. Dê-me mais fé, Senhor. Eu quero mais fé. Para viver essa realidade. Para ser renovado, reformado por ela na minha vida, Senhor. Pai, essa é a nossa oração em nome de Jesus. Senhor, nós oramos aqui como aquele pai orou diante de Jesus quando trouxe o seu filho, que os discípulos não conseguiram expulsar o demônio. Senhor, ajuda-nos na nossa falta de fé. Nós cremos, Senhor. Ajuda-nos na nossa falta de fé. Dá-nos mais fé, Senhor. Faça com que a nossa fé cresça, pelo menos para o tamanho de um grão de mostarda, Senhor. Porque conforme o Senhor, isso já vai ser o suficiente para que a gente faça tudo o que precisa ser feito, Senhor. Nós confessamos a nossa incredulidade, Senhor. Nós confessamos a nossa incredulidade que é manifestada, na verdade, Deus, não por sermos descrentes de Ti, mas por racionalizarmos tantas vezes as coisas que o Senhor diz na Tua palavra e que a gente deveria, na verdade, se apegar e crer de todo o coração, Senhor. Então nos perdoe por isso. E Espírito do Senhor, vem sobre nós, agora, renovando a nossa fé e reformando a nossa vida, através dessa fé, Senhor. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém.